Buenas, gente boa! E aí? Olha só quem está nos visitando aqui. Quem é seguidor aqui do canal já deve ter escutado várias vezes o nome dele aqui. Para o vídeo aí e comenta aqui nos comentários se vocês lembram do nome da pessoa que nos falava que pegava as dicas. E mandar um agradecimento especial pro Carlos, né? Ah, com certeza. Vou deixar o agradecimento especial ao Carlos aí. Então, esse é o Carlos que nos deu várias dicas aqui de elétrica no motorhome. As nossas luzes também a gente adquiriu com o Carlos. E aí eles são de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul, e estão dando uma passadinha por aqui. Já dormiram ontem, a gente tá fazendo um churrasquinho aqui. Uhul! Quem é que tá fazendo churrasco? Nossa! Nossa! É, a gente começa assim, foi o Maicon. Fica bom, foi o Carlos. Normalmente a gente começa fazendo churrasco assim, aí um começa a tocar e eu vou me sentando e deixando o outro fazendo, né? Vamos ver se vai funcionar aqui com o O Carlos. Michael sendo o Já Michael, sei né? o que eu tenho que fazer pra ele ficar mais longe ainda. Bom, mas assim, ó, o Carlos ele tem muita experiência assim, nessa questão de elétrica. Na verdade, tu é formado em eletrônica, né? É, a minha profissão eu trabalhava com eletrônica. Isso. E aí 30 anos. tu aplicou várias coisas no motorhome, né? Sim. A gente pode ver alguma coisa aqui no motorhome? Como é que Claro, ficou? vamos mostrar aqui o que eu tenho. Vamos dar uma olhada? Tem umas coisas diferentes ali. E a gente vai comer primeiro ou vamos mostrar primeiro? Pode mostrar. Olha, desde que não queima a gente churrasco. cuida. Eu e a Grazi, a gente cuida do churrasco. Vamos mostrar então a casa do Carlos. Que ônibus, que micro-ônibus é esse? Esse é um Volaria 8. Volaria 2. Motor MWM. Chassi e a grade também? Chassi a gralha. Ah, então é primo. É da família. É da família. Esse aí é o que o pessoal adora fazer motorhome neles, né? Show. Vamos mostrar por dentro agora? Vamos lá então. entrar. Enquanto a Graziella vai seguindo no churrasco, eles vão mostrar o motorhome por dentro aqui, pode ser? Olha! E aí, Grazi, pode ser ou não? Sobrou pra ti? Tá louco, então tô do chefe. Tudo sob controle. Chegamos aqui dentro da casa do Carlos e da Graziella. Graziella ou Graziella? Graziella. Eu tenho problema com nomes. Tá, aqui, bom, olhando assim, cara, um motorhome normal, bacana, legal, mas um motorhome normal, né? Mas ele tem vários diferenciais que não é tão normal assim, né? Vamos conversar sobre... Vamos conversar assim, ó, para não mostrar simplesmente um motorhome normal como todos os outros, vamos conversar sobre os diferenciais. O que tu fez de diferente aqui? Acho que mais voltado na tua área, né? Na parte da eletrônica, elétrica. Quem tu quer contar primeiro para nós? Diferencial. Primeiro diferencial é o fogão Venax, né? Que a gente usa com forno. E esse forno aquece todo o armário. Então eu coloquei aqui uma ventoinha para fazer exaustão. Só que essa ventoinha, ela tem um sensor de temperatura. Ela só liga quando o forno está quente. E se desliga quando baixar a temperatura. Eu não preciso ligar e desligar, ele é automático. Né? O forno esquentou o ambiente, faz a exaustão. É a primeira coisa que a gente tem. Segunda coisa que eu fiz é um exaustor aqui para o fogão quando estiver cozinhando, com ventoinha de radiador. Ventoinha de radiador? Radiador de carro? De carro. Radiador de carro? De 7 polegadas, um modelo universal. Potente? Potente. Então eu tenho o controle aqui com um controle de potência. Ah, com dimmer? Um dimmer. Ele na potência de média para cima, ele suga todo o calor do fogão. Não deixa o ambiente úmido, com cheiro de gordura. Então eu posso usar, tanto que a gente não tem cozinha externa. A gente optou por fazer só a cozinha interna. Né? Com esse exaustor funciona muito bem. Outra coisa que eu tenho é o meu aquecedor de água. Eu uso uma espécie de boiler com aquecedor a gás. Eu tenho um reservatório onde eu escolho a temperatura. Antes de tomar banho, aqueço a água suficiente. E quando eu usar meu chuveiro, tá naquela temperatura que eu quero. Tá, ou seja, tu tem uma caixa d'água lá de 300 litros, será? Quantos litros? Isso. Aí tu tem um boiler de... Eu tenho 240 litros de água e um boiler de 50 litros, que eu posso optar entre 25 ou 50 litros. No caso para aquecer 25 ou 50. Isso. Aí no caso para banho eu aqueço 25 litros. Aí eu venho aqui, dependendo da temperatura externa, eu escolho a temperatura, há uma recirculação de água e o aquecedor aquece aquela água. Tudo um aquecedor de passagem normal. Isso, que a maioria das pessoas usam. Só que ele funciona aqui na pia, quando estiver usando na pia normal,
e faz a recirculação também, através de uma eletroválvula que faz o sistema retornar para a caixa. Atingiu a temperatura, ele desliga. Então, quando eu vou tomar banho, eu posso abrir a torneira, um fiozinho d'água, toda a torneira, todo o chuveiro, que a temperatura é a mesma. Eu não tenho problema de regulagem de temperatura. Ah, tá. O diferencial, a vantagem de ter esse boiler é para te poder gastar menos água na hora do banho. Exatamente, porque quando você abre a torneira muito fraca, o aquecedor não liga. Ele precisa... Sim, precisa de uma pressão de água, e tu gasta muita água. Ele precisa pelo menos, o Lorenzetti, 1,5 litro de água por minuto para ele ligar. Uhum. Então, menos que isso ele não liga. Então, eu teria que tomar banho com água fria, me ensaboar com água fria. E dessa forma, não. Eu boto lá, ele aquece a quantidade de água, e quando eu abrir a torneira está com água quente, né? Tá, ou seja, na verdade, com esse processo tu acaba gastando um pouquinho mais de gás, eu acredito. Sim. Mas o que é o nosso principal problema? Claro, gás, com certeza, quanto menos gás gastar, melhor. Mas o nosso principal problema para conseguir estar mais tranquilo é a água, né? Exatamente. A gente tem ali 240, nós mesmos, nosso motor realmente tem 300 litros de água, e a gente quer ficar uma semana num wild camping lá. Cara, a água vai ser o nosso principal problema. A gente tem 300 litros para passar uma semana. Isso aí inclui banhos, inclui comida, inclui tudo, né? Tudo. E aí com isso aí tu consegue poupar muita água e tomar um banho quentinho com um fio de água. Por experiência aqui, ó, 25 litros sempre sobra quase metade da água. Acredito que a gente toma banho com 15 litros, 2 pessoas. E tu tomou um banho normal? Banho normal. Não é? Eu me molho todo com água quente e depois eu deixo a pia saindo um fio d'água para molhar a esponja, me ensabou todo e depois me enxagou. Tomo um banho perfeito com pouca água e na temperatura ideal. Vamos dizer assim que estou no verão, que a água está quente, ou quase quente, eu esquento só um pouquinho ela para ficar agradável. Com o aquecedor, às vezes tu não tem um ajuste, porque o mínimo do fogo do aquecedor já deixa a água muito quente no verão. Né? Eu gostei. E outra coisa que esse sistema me permite, como eu tenho um sistema de água que a água circula por toda a casa, até retornar para o boiler, eu tenho um sistema de anticongelamento. Eu regulo a temperatura aqui, vamos dizer assim, 0 graus, que a água não congela em 0 graus. Se a temperatura da água ficar abaixo de 0 graus, o sistema vai se ligar e circular a água. Mas tu aquece a água primeiro? A água circulando, ela vai aquecer. Entendeu? Só pela circulação? Porque quando a eletroválvula liga para o retorno, o aquecedor liga. Entendeu? O aquecedor está em série no circuito. Então, abriu a eletroválvula, ele entende como se fosse uma torneira de água quente. Entendi. Só que está retornando para a caixa. Aí ele já dá uma aquecida e vai passando Aí ele dá uma aquecida e troca água. Porque o maior problema não é congelar água na caixa. Na caixa não congela. Por experiência, quando a gente estava na Kombi, na neve, a água não congelava na caixa, ela congelava nas mangueiras. Exatamente. Então essa recirculação pela água passar por todo aí tu vai até sistema. A cozinha, a pia da cozinha aqui, ela vai até ali em cima e vai todo o eu fiz um sistema que praticamente só na torneira mesmo é que a água não passa, mas os canos todos, e os canos são internos, então é menos aquecimento, frio que pega. Então evita de... Entendi. De congelar. Isso. A outra coisa que nós temos aqui, é que eu ainda uso, né? Sei que não é o ideal, é inversor para geladeira, e agora eu coloquei um mini freezer. Vou mostrar o mini freezer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente mostra, tem até freezer aqui. Eu coloquei um timer, onde à noite, como eu tenho 1.600 watts de placa, de dia eu não tenho problema de energia. 4 placas de 400 watts. Isso, 405 watts, dá 1.620. 4 placas, porque como a minha ideia é ficar na rua, na estrada, né, não ir para camping, uma das minhas prioridades era ter energia de sobra. Com essas placas, mesmo em dia nublado, eu consigo manter minha geladeira funcionando, carregando as baterias. Não tenho problema, porque tem energia sobrando. Mas isso durante o dia, durante a noite é que a noite é complicado por causa daqueles 20% de descarga da bateria e tal. Então, né, o que eu fiz? Como eu ainda uso inversor, eu botei um timer que está aqui, que eu programei ele para a noite ele ligar e desligar, mas ele desliga o inversor. Aí o consumo é 0 do inversor. Sim, enquanto a geladeira está desligada e não tem consumo. Aí a pessoa vai dizer, mas toda vez que você ligar o inversor, vai entrar o freezer e o frigobar junto e vai dar um pico muito alto. Não. Toda vez que o meu inversor liga, 4 segundos depois liga a geladeira. 10 segundos depois liga o freezer. Eu coloquei um outro temporizador
para não ter o pico dos dois equipamentos que dá. Esse timer não é de acordo com o termostato da geladeira do freezer? Não. É um timer... timer do 220. Entendi. Então, primeira vez que tu alimentou 220 na rede. Entendi. A alimentação da geladeira, ela leva 4 segundos para ligar. Uhum. Então, tanto a rede externa como interna, estabilizou a energia, 4 segundos ligou a geladeira, o frigobar. 6 segundos depois, liga o freezer. Então, eu tenho 2 picos, né? Meu inversor, ele suporta 2.000 watts de potência, real, né? Uhum. Então, o inversor aguenta, mas para evitar problemas por causa do pico do motor de indução que é alto, eu fiz essa temporização para evitar problemas. Este azul é o sensor de temperatura do boiler, né? Que agora me indica a temperatura que está. Quando eu quiser ajustar ele, eu boto a temperatura que eu quero, ligo uma chave, ele começa a aquecer até a temperatura ajustada. Isso aqui é outra coisa que eu tenho, que é um sensor de temperatura atrás da minha geladeira. Eu não fiz abertura para fora, para evitar poeira e coisa. Eu tenho um sensor de temperatura e 2 cooler que quando atinge, está regulado ali para 44 graus, ele força uma circulação de ar atrás da geladeira, tirando aquele ar quente, até atingir 42 e ele se desliga. Então, dias muito quentes, a minha geladeira funciona porque o ar não fica acumulado atrás. Entendi. Né? Outra coisa que o boiler ele tem um sensor automático de nível. Pelo próprio nível dele, eu consigo, quando eu ligo a chave para encher de água, ele enche até a metade ou até o final, tudo eletrônico. Se a chave ficar ligada, não esbanjo água, não desperdiço água. E aqui está o nosso freezer, porque o frigobar é muito bom, mas o frigobar não tem congelador. Esse é um freezer que eu comprei no Uruguai, freezer de 80 litros. Excelente, gela muito e se você quiser apenas conservar, também é possível. Além do freezer, tem também a geladeira que é para o uso normal. É, né? uso normal. Uhum. Mais um detalhe, é uma TV que era uma TV comum, apenas sintonizava TV digital, né? Fazia sintonia digital. Aí eu comprei um Xiaomi, né? Que transforma ela em Smart. E coloquei o famoso Step Up, que transforma de 12 para 19. Algumas pessoas colocam 12 volts direto numa TV, por exemplo, que ela consome 19 volts, e aí coloca direto 12 volts. Até nós estávamos conversando, tu disse que pode dar algum problema, ou não, pode ser que funcione a resta... Para sempre, nunca deu um problema, dependendo de algum componente, pode dar algum problema. Vamos assim, ó, tudo depende de como é que a TV foi feita, como é a fonte internamente. Porque essas televisões, elas trabalham com várias tensões dentro, né? Então, o que acontece? Quando você baixa a tensão para 12 volts e ela consome, vamos dar um exemplo simples, 24 watts, ela vai consumir 2 amperes em 12 volts. E esses 2 amperes vai passar por um transistor lá dentro para regular a tensão. Se ela fosse 24 volts, essa corrente seria 1 ampere. Pode ser que o transistor lá dentro não seja para 2 amperes. E aí ele vai trabalhar forçado. Entende? Então eu sempre digo, não é porque está funcionando que é o correto. Eu particularmente não faria isso, entende? Porque o custo de um step up é baixo. E ele não consome energia mínima. É mínima, vamos dizer assim, a eficiência deles é acima de 90%. Então se você consome 20, você vai consumir 22 watts com ele. Né? Então o consumo é muito baixo, né? Para ter a segurança do teu equipamento estar trabalhando bem. Já, por exemplo, um equipamento que eu tenho aqui que funcionava com 24 volts é essa antena da internet, que é o que fornece. Ela funcionava com 24, mas ela foi feita para trabalhar com 12 também. Ah, foi feita para trabalhar com 12? O próprio manual dela diz. Então essa antena aqui eu liguei direto no 12 volts. Essa tu não usou porque tu sabia como é que era internamente. A única diferença dela é que se você usar ela em 24 volts, você pode botar um cabo de rede de 100 metros, que é para uso rural, né? Vai botar numa torre, lá tu pode ter 100 metros. Em 12 volts é 15 metros, por causa da resistência do fio. Entendi. Entendeu? Por então, isso, eu fiquei me perguntando, porque eu dei uma estudada sobre essa antena, e eu fiquei me perguntando por que eles trabalharam com 24 volts. Então esse é o motivo porque para poder ter um cabo mais longo. Por que a rede elétrica trabalha em alta tensão? Sim, para poder enviar para longe. Você envia para longe com a corrente baixa, porque a resistência do fio, ela tem perda. Então, quando tu dobra a tensão,
tu diminui em tu diminui 4 vezes a perda no fio. Entendi. Tu entendeu? Entendi. Então a perda de potência. Sim. Então se tu elevar a tensão, como eles fazem, tu pode mandar mais longe com a corrente mais baixa. Por isso que eles trabalharam com uma tensão mais baixa. Eu me fiz exatamente essa pergunta, agora que me explicou assim. E aí no caso 12 volts, o que acontece? A resistência do fio ia atrapalhar e ia cair mais do que 12 volts, porque a corrente... Aí ia ficar trabalhando com 9, 10, aí na ponta, não ia funcionar. Entendi. Então o limite é 15 metros em 12 volts. Pertinho, 12 volts funciona. Dentro aqui, se tu quiser botar, no caso, eu já deixei cabo em cima, né? Um local que não esteja funcionando bem aqui, eu posso colocar em cima do motorhome. Não vou deixar fixo lá, por questão que vai ficar alto, vai ficar aparecendo, segurança, né? É um equipamento que não é muito barato, então eu prefiro, e aqui está funcionando muito bem. Perfeito, show. É um exemplo que esse pode, mas na TV eu não usaria. Né? Como eu disse, tem gente que usa. Pode ser que ela funcione por 10 anos e não tenha problema. Às vezes acontece. É porque aquela ali tudo depende de como é feito. Mas de repente, tu trocou de televisão e aí tu vai botar ali, durou uma semana e morreu. Daí teria que ver como é que é a fonte, ter o circuito eletrônico, ver se o componente suporta aquela tensão, a tensão vai suportar com a tensão mais baixa. Mas se ele suporta, principalmente, é o aumento de corrente na entrada. Sim. Né? Então é isso que tem que analisar. Né? Inclusive, já estou fazendo uma bateria para ela, que aí eu posso usar fora, sem estar conectado em 12 volts, 220 nada. Vai ter uma autonomia de umas 4 horas se eu estiver ali fora. Mas tu olha a TV aberta ou tu olha os canais do YouTube? YouTube. YouTube, Netflix e Amazon. Tá, mas tu olha os canal do YouTube ou tu olha o Virando o Mundo? Também. Só apareceu a notificação e já tá tocando lá o Virando o Mundo. Tá certo. Tá louco, gente. Já tô. Agora eu já consegui. Tu tá como tu queria, né? Agora a Graziella já assumiu. Assumiu o posto. O toque do chefe já, ó. E tu te senta, que bonito, né? Agora é o perigo, ó. Já almoçamos, já churrasqueamos aqui com churrasco, no final quem assou foi a Graziella, né? Olha só. Ficou uma perfeição. Foi a chefe Grazi. Valeu, tava ótimo. Diz que não, né? Não, mas tava bom mesmo. Tava bom, mas... E mais algumas coisas aí que tu tava falando sobre as lâmpadas, né? Inclusive as lâmpadas do Migrante a gente adquiriu com o Carlos. Que elas... Quando a gente tinha as lâmpadas, aquelas fitas LEDs que a gente colocou na Xenia, não sei se alguém se lembra, que estava bem amarelo, né? Só que ela não era um LED, uma fita LED amarela. Ela era uma fita LED branca, com o tempo ela foi amarelando. Por que ela amarelou? Esses tempos o Carlos me explicou, e aí a gente acabou adquirindo as lâmpadas deles. Por que elas amarelaram? Bom, primeiro, obrigado por ter comprado as minhas lâmpadas. 100% aprovada. É o seguinte, o LED, quando você compra a fita de LED, ela é 12 volts. Só que quando você está conectado numa energia externa, carregando a bateria, você tem 14,4 volts. Aí a pessoa diz, mas isso é pouca diferença. Eu fiz teste em bancada. Um LED com 12 volts tem uma potência 10. Em 14,4 a potência aumenta 40%. Então vai para 14 watts, vamos dizer assim. Um exemplo. E o que acontece? Mais potência, mais aquecimento. E o LED tem uma característica, quanto mais quente ele ficar, mais corrente ele puxa e mais ele aquece. Essas lâmpadas aqui que eu instalei, que eu transformei elas de 220 para 110, inclusive essa ela... Tá, 110? Tem 220 para 12 volts. Essas aqui eu coloquei com controle remoto, que eu posso chegar e ligar ela antes de chegar no motorhome, se eu estou num lugar muito escuro, né? Essa aqui funciona tanto de 12 a 24 volts sem problema nenhum, não tem esse problema da variação. Então ela não aquece, ela não sobrecarece, fica 24 horas ligada e está sempre bem, porque ela tem um controlador que limita essa corrente dela. Entende? Então, por isso que muitas pessoas compram a luminária e ela não suporta muito no motorhome. Mas é essa variação de tensão que ocorre. E aí o LED aquece, e quando aquece vai... Tanto teve
E tanto externo assim como interno. Aquelas Tanto lâmpadas, interno, tanto que isso. as lâmpadas que a gente comprou pro Migrante E são lâmpadas internas. Isso é característica do LED, né? Todo LED ele vai acontecer. Se você não cuidar, vai queimar. E tu tem tipo um controladorzinho que tu coloca antes do LED, né? Antes, aí E esse LED regula. não tem nenhum consumo a mais, assim, ou não é irrisório, como é que é? É irrisório, né? Vamos dizer assim que teu consumo vai aumentar 5%. Só que na verdade você não vai ter aumento, porque se você usasse ela direto, Ela ia consumir ela ia igual. consumir 40% a mais e ia queimar. É um passatempo aí, né? Depois da montagem, essas coisas aí. Bom, e deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho mais da parte interna. Aqui na frente a gente tem a cabine, né? Passando aqui, a gente tem a parte da sala, tem um baita sofazão aqui, que dá tranquilamente para uma pessoa dormir. Aqui em cima tem uns aéreos. Aqui desse outro lado nós temos mais uns aéreos. E a parte da cozinha, super espaçosa também. Show de bola. Seguindo para o fundo, nós temos aqui a geladeira. Em cima da geladeira a gente tem o micro-ondas. Aqui nessa parte de cá a gente tem o banheiro. Eles têm uma piazinha lá no canto. Eles usam porta-pote também. Então ficou super espaçoso também o banheiro deles. E saindo aqui do banheiro, eles também têm uma lave seca aqui, que inclusive eles estão lavando roupa. Mais espaço para armários aqui, toda essa parte. Mais armários do lado de cá também. E a parte do quarto. Super espaçoso. Climatizador, muito bom. Agradecer aí a visita ilustre aí do Carlos e da Graziella. Já nos ajudaram bastante na construção do Migrante, como a gente já falou. O nosso mestre Carlos aí, várias vezes já incomodamos ele. Até a Jéssica, às vezes... Eu acho que não teve uma coisa que a gente não tenha perguntado pra ele que ele não teve uma resposta pra nos dar, né? Sempre. Sempre nos ajudando. Pode não ter sido a melhor, né? Não, mas ele sempre tem uma resposta. Eu digo, Mike, eu não sei o que. Eu digo, quem sabe perguntamos pro Carlos? É. Vamos perguntar pros universitários. E aí ele tem sempre uma resposta. E é isso, eu queria agradecer então aí a visita também, estava passando por aqui. Aí deram um jeito de chegar aqui em Pelotas também. Teve até uns desencontros antes de nós chegar até aqui, mas conseguimos se encontrar aqui. E é isso, eu não sei até, no final, a questão das lâmpadas, tu vende elas pra fora ou não? Sim, tu tá vendendo? Eu negocio também as Faz algumas negocias. E se o pessoal quiser, às vezes até, tu presta consultoria? Também faço consultoria na parte de elétrica para motorhome, né? Desde a compra do material, que material comprar, bitola de fios, tipo de inversor, controlador, conforme a pessoa quer montar, a gente monta e informa para a pessoa, dar os links da onde comprar mais barato e assessora em toda a instalação. A pessoa que tiver um conhecimento em elétrica ou um eletricista consegue fazer toda a elétrica do motorhome sem precisar levar para ninguém fazer. Foi um prazer conhecer vocês, aí a gente só se conhecia por WhatsApp, né, conversando. E sempre a gente queria vir, agora deu a oportunidade de passar por aqui e ter o prazer aí de conhecer vocês pessoalmente. Tá bom? E desejamos... acho que não tinha como não acontecer esse encontro, né? Não pode ser, né? Só por WhatsApp. Na verdade, editora, corta o vídeo, tá terminando a bateria. Era isso que eu tentei falar. Corre, desligar a água, Jéssica. Tá acabando a bateria também. Quem gostou do vídeo, deixa aí seu likezinho. Digam aí o que vocês acharam do motorhome do Carlos e da Grazi. Quase show de bola, cheio de ideias diferenciais. O que vocês acharam desses diferenciais, dessas coisas que o Carlos inventou e fez no motorhome dele? Funciona mesmo, será? Sem dúvidas. Comentem aí o que vocês acharam. Comprovado que funciona, como que não funciona. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Olha só, pessoal, tá aumentando o condomínio aqui no terreno do Virando Mundo.
Tá aí o Getúlio, a Nádia tá dentro da casa lá. Oi! Chegando. Fica pequeno o terreno, hein? Um grande abraço, pessoal. Agora sim tá acabando o vídeo de verdade. Tchau, tchau.